Salmo 119, a partir do verso 49 até o verso 52. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Amém. Senhor da glória, mais uma vez estamos aqui, porque sem ti nada podemos fazer. Que prazer, que privilégio, que alegria recebermos a santa convocação no íntimo do nosso coração, como ovelhas tuas. Tu és o nosso supremo pastor, e nós nos colocamos aqui, neste aprisco glorioso, para sermos, Senhor, conduzidos por ti. O Senhor é que nos conduz por pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas. O Senhor, essa manhã, é poderoso para refrigerar nossa alma. Então, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o teu povo, somos ovelhas do teu pastoreio. Então, nos ajuda, Senhor, mais uma vez, a aprendermos de ti e vivermos para a tua glória. Fortalece a tua igreja. Precisamos de graça, precisamos de poder, precisamos ver a grandeza do Senhor para prosseguirmos nesse mundo mau. Cremos no poder do Espírito Santo. Cremos, Senhor, que a tua palavra é a verdade. Cremos que Jesus Cristo voltará. Cremos no novo céu, na nova terra. Cremos que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Abençoa a tua igreja, aqui e em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após o salmista considerar a afronta dos soberbos, no versículo 51, e seu refúgio na palavra de Deus, ele procura mais ainda se voltar para os juízos divinos e, claro, buscando ali o seu consolo. Veja, o verso 51, que nós consideramos na semana passada, nós vimos a soberba, a atitude dos soberbos em zombar dos fiéis, e o que o salmista faz, como ele reage diante disso. Ele diz, eu não me afasto da tua lei. No verso 52, ele prossegue buscando cada vez mais estar próximo das mesmas verdades em toda e qualquer circunstância. É isso que é interessante nós considerarmos aqui. Veja, no verso 52 ele diz, lembro-me dos teus juízos. Ele havia falado isso, de não se afastar da lei. E ele agora diz, lembro-me dos teus juízos. O que é isso? Há pouco ele falou da sua afronta, aliás, da afronta que ele sofria dos soberbos, e ele disse que então iria estar próximo da lei, e agora ele diz, lembro-me. Parece que uma palavra que não encaixa aqui, a sequência, mas pelo contrário. O que o salmista quer dizer é que ele tem que prosseguir próximo à lei, próximo à palavra, e tomando a mesma em consideração. É porque é algo interessante. Veja que no versículo 49, ele se dirige a Deus e diz, lembra-te. No verso de número 52, ele diz, lembro-me. Claro que quando ele se dirige a Deus, rogando ao Senhor que se lembre, não é porque o Senhor esqueceu, mas é para que o Senhor tomasse em consideração a sua aflição, as suas lutas, e fizesse com que as promessas o sustentassem, fortalecessem. E agora ele pede também a mesma coisa, que ele possa tomar em consideração a palavra da qual ele não se afasta. Porque o que acontece muitas vezes é que, pela familiaridade que nós temos com as Escrituras, nós deixamos de tomar em consideração o poder dessas verdades sobre nossas vidas. Então ele diz, lembro-me dos teus juízos. Ou seja, ele sabia ser isso um exercício necessário. Lembrar, se voltar, tomar em consideração. Não é que ele tivesse esquecido as verdades benditas do Evangelho. Não. Mas ele sabia que precisava tomar em consideração a palavra de Deus para cada detalhe da sua vida. Eu creio que aqui está a maturidade na vida cristã. É você conseguir
ver toda a sua vida à luz das Escrituras. Você conseguir, a todo instante, entender o que Deus quer para a sua vida com as circunstâncias que se apresentem diante de você. Internamente, externamente, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, onde quer que seja. Ele precisava aprender isso para poder prosseguir em um mundo mau e sob constante oposição. Tomar em consideração, sentir o peso da verdade, aplicar a palavra à sua vida em todos os contextos que ele enfrentasse. Interessante que esse é um recurso muito intenso das Escrituras. A didática divina da repetição das verdades. Por quê? Porque nós precisamos das mesmas para o nosso ensino e segurança. Então, no verso 51, ele finda dizendo, não me afaste da tua lei. Mas no verso 52 ele diz, lembra-me dos teus juízos. Ou seja, mostrando que o que ele tem que fazer é prosseguir, lembrando, relembrando, considerando, tomando em consideração as mesmas verdades para toda a sua vida. Interessante que nós podemos observar isso, o próprio Deus lança mão disso constantemente nos textos repetidos das Escrituras. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós temos textos repetidos na Bíblia? Interessante isso. Quando você pega os livros históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, aí você termina, vamos dizer, aquele espaço, aquela história que o narrador bíblico quer considerar, e de repente começa tudo de novo, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e voltando para o começo. Você abre o livro das Crônicas, no capítulo 1, você vai observar o autor voltando para Gênesis. Por que isso? Precisamos tomar em consideração as mesmas verdades. Profecias são repetidas, salmos, lembra aqui de imediato, Salmo 14, Salmo 53, porções dos salmos são repetidas em outros textos ali no livro de Samuel. As epístolas gêmeas de Paulo, por exemplo, Efésios e Colossenses. O fato de você ler alguns textos e dizer, o apóstolo está repetindo as mesmas verdades para diferentes igrejas. Por quê? Porque nós precisamos voltar, considerar constantemente as verdades, porque nós seremos constantemente atacados, confrontados. Nós seremos fustigados nesse mundo, por meio de muitas lutas e tribulações. Veja, Filipenses capítulo 3, abre comigo o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, a declarar abertamente que essa, de fato, é a sua metodologia. Filipenses 3. Verso 1, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escrevo o quê? O que está escrito aí? As mesmas coisas. A mim não me desgosta, porque ele sabia que isso era a sua vida e o seu prazer. Escrever as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, era prazer para o apóstolo e segurança para a igreja de Filipos. 2 Pedro, capítulo 1, veja, o apóstolo Pedro também diz ser esse o recurso divino para a condução do povo nesse vale de lágrimas. Epístolas de Pedro que destacam muito o sofrimento. E Pedro então vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, ele diz, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Beleza isso, né? E eu fico pensando, irmãos, e falo isso com temor, que nós seremos experimentados em todas as coisas. Então nós precisamos estar na academia cristã, ouvindo as mesmas verdades, até que estejamos prontos para experimentar essas verdades nos contextos mais variados da nossa vida. De alegria, de tristeza, da vida, da morte, da saúde, da doença. Como diz o autor de Eclesiastes, no capítulo 3,
há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E as verdades benditas, então, estarão preparando os nossos corações para que possamos lidar com todas essas circunstâncias. Trazer a memória na hora em que elas se apresentarem e considerar que o Senhor nos advertiu, nos ensinou, nos preparou e nos capacitou pela sua palavra para enfrentar todas as coisas. Precisamos tomar em consideração, precisamos considerar essas verdades, para que elas se apropriem de nós, e isso durante todos os dias da nossa vida. Porque nisso, irmãos, está a nossa vida, está a nossa esperança. Volta comigo para o Salmo 119, veja, ele diz, lembro-me dos teus juízos. Verso de número 52, lembro-me dos teus juízos de outrora. Interessante isso. O que o salmista quer considerar com os juízos de outrora? Aqui nós podemos observar, como eu vi o próprio Charles Spurgeon considerando esse versículo, ele fala que aqui o salmista está evocando os grandes feitos do Senhor. Por isso que ele fala dos juízos de outrora. Os grandes feitos de justiça do Senhor. Então, o salmista, para o seu consolo, pedagogicamente, ele traz à memória tudo que o Senhor fez na história da redenção. O justo juiz, agindo em justiça, protegendo os seus, conduzindo os seus, quando vê os seus sendo afrontados, claro, pelos ímpios, pelos soberbos, pelos pecadores. Então, o que ele faz? Ele quer trazer à memória aquilo que Deus fez. O que foi que o Senhor fez? Como Ele agiu? Então, o que é que vai ajudá-lo no seu dia a dia? Ponderar os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos do passado. Por essa razão, mais uma vez, nós temos registrado nas Escrituras esses feitos. Então, pense bem, por que está registrado para nós o dilúvio, Babel, o Êxodo, a conquista de Canaã, as vitórias de Davi, as vitórias dos reis, as libertações gloriosas que estão em toda a Escritura ali registradas para nós? Por que está tudo ali? A própria vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, os feitos apostólicos. 1 Coríntios capítulo 10, abre comigo a Escritura, o apóstolo Paulo, ele entendeu essa verdade. Isso aqui eu creio que é algo muito importante você aprender. É aqui que os puritanos, eles se destacaram, ou seja, eles eram, como alguns vão dizer, biblinos, ou seja, o sangue deles, em tudo e em todas as coisas, eles consideravam aplicar alguma verdade das Escrituras. Existem pregações dos puritanos que, se você não tiver uma mente bíblica, você nem vai entender o que ele está, a alusão que ele está fazendo ao texto da Escritura. 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo diz assim, falando sobre a história de Israel, sua desobediência, os feitos do Senhor. Ele diz estas coisas, 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, todos esses registros dos grandes feitos de Deus, conduzindo o seu povo, libertando o seu povo, têm o objetivo de nos fazer entender quem Deus é e, claro, compreendermos a sua ação em nossa vida. Na hora das aflições, na hora das perseguições, na hora que uma pessoa fica no seu encalço, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua família, você lembra de Davi, por anos, perseguido por Saul, e como ele não revidava com o mal, confiava no Senhor, esperava no Senhor, e o Senhor lhe deu vitória. Então você diz: Senhor, me livra, como tu livrou Davi das mãos de Saul. Quando você se deparar com situações que se encontram completamente impossíveis para você lidar com elas, intransponíveis, você se vê diante do mar e você diz: Senhor, tu fez o teu povo passar o mar a pé enxuto, abre esse mar para que eu passe. Quando as muralhas cercarem você, quando você observar que não tem condição, o que lhe resta é apenas uma trombeta, diga para o Senhor: eu vou tocar a trombeta e a muralha de Jericó irá cair.
Quando os gigantes se apresentarem, quando os Golias confrontarem você, diga: você vem a mim com grandeza e com poder, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Em tudo e em todas as coisas, nós podemos trazer à memória os grandes feitos do Senhor e dizer: faz assim, Senhor, novamente. Liberta-me novamente. Ó Deus bendito, ajuda-me. Os momentos de tristeza, de pecado, quando você se encontrar abatido pelo seu pecado, triste, angustiado, diga: Senhor, Tu és o Deus que perdoou Davi, então compadece-te de mim, segundo a multidão das Tuas misericórdias, como diz Davi no Salmo 51. Traga a memória, considere os feitos do Senhor, eles estão escritos para nós, para o nosso ensino, para o nosso consolo, para a nossa segurança. Aplicar essas verdades às nossas vidas. Não são apenas histórias para enfeitar o imaginário infantil. Não, são os grandes feitos redentores do Senhor. E Ele continua fazendo isso em nossa vida. E é muito belo. Quando você vê ali a união, a mesma fé, o mesmo Deus, e você percebe o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de José, o Deus que foi com Daniel, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que livrou o apóstolo Paulo, é o seu Deus. Por isso que o salmista diz, veja, no Salmo de número 119, ele fala isso: lembro-me dos teus juízos de outrora, porque eu sei que tu fez e sei que tu fará. Interessante isso, né? Nós considerarmos para o nosso crescimento. Nós temos que considerar tudo isso em nossa caminhada cristã. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, para mim não me desgosta. Paulo diz, né? Falando o apóstolo Paulo aqui no Ceará, eu dou maior valor. Não me desgosta. E é segurança para vocês que eu traga, que eu ensine as mesmas coisas. O que é que isso então produzirá? Versículo 52, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. É que é maravilhoso, né? O salmista aprende e experimenta o conforto que procede singularmente das Escrituras. Entenda isso, singularmente das Escrituras. Por que eu estou enfatizando isso? Porque existem muitos consolos e muitos confortos no mundo. Existem muitos. Mas somente a Escritura consola e conforta de fato. Somente a Escritura. Né? Todas as vezes que nos inclinamos para nós mesmos, todas as vezes que nos inclinamos para as criaturas em nós mesmos, ou seja, buscamos no homem, buscamos nos prazeres o conforto, sempre nos encontraremos frustrados e angustiados, porque somente o Senhor é quem satisfaz. Então por isso que ele diz que me conforto. Ele não busca no homem um conforto, ele não busca na sua expertise a consolação, mas o Senhor é para ele tudo. O Senhor é para ele o consolo, os feitos do Senhor registrados na sua bendita palavra. Hebreus capítulo 13, abre comigo a escritura. Hebreus 13. O autor sagrado diz, a partir do verso 6, veja o que está escrito. Assim afirmemos confiantemente, Hebreus 13, 6, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O que é que eu observo aqui? O Senhor é o nosso auxílio. E o que está sendo evocado aqui pelo autor dos Hebreus
é que, mediante o ensino das mesmas verdades, os guias que vos transmitem a palavra de Deus, vocês vão compreender que serve a um Deus imutável, que agiu no passado, agiu no presente e agirá no futuro. Ele é o mesmo ontem e será o mesmo para sempre. As verdades, então, benditas, é que nos trarão conforto, a compreensão de que Deus nunca desamparou o seu povo, a compreensão de que o Senhor continua conduzindo a sua igreja em triunfo. Quando nós não consideramos o Senhor Jesus, os seus feitos, quando não consideramos a mão de Deus sobre todas as coisas, em meio a nossas lutas e adversidades, nós rapidamente nos tornamos murmuradores, ou passamos a buscar um refúgio no homem. Mas o salmista diz que, lembrando dos feitos do Senhor, lembrando dos feitos de outrora do Senhor, do juízo de outrora, aquilo lhe trazia conforto. Ou seja, mediante o ensino, mediante a pregação, mediante a palavra do Senhor, ele encontrava o conforto, porque ele sabia que o Senhor Deus era o mesmo ontem, hoje será para sempre, e isso então me colocava numa situação em que toda a história estava sob o domínio do Deus a quem ele servia. Irmãos, nós precisamos entender que os auxílios terrenos, eles jamais nos trarão paz e conforto. Eles podem até nos trazer algum alívio. Não é errado um lazer, não é errado uma boa comida, não é errado uma boa companhia. São coisas que até trazem algum refrigério. Mas no fundo você sabe, você precisa cair de joelhos com a sua Bíblia aberta. Você precisa chorar nos pés do Redentor. Você precisa confiar que o Deus que agiu antigamente, o Deus que conduziu a história, o Deus que te trouxe a existência, que te deu a vida, Ele jamais deixará de cuidar de você. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então isso mostra confiança em que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, está conduzindo nossas vidas para a sua glória. Precisamos trazer a memória, não é? E lembra que esse texto de Lamentações é num contexto em que Jeremias olha Jerusalém totalmente destruída. Lamentações de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias. Então ele observa toda a sua volta, os velhos sendo desonrados, os jovens que outrora se assentavam nas cortes agora estavam carregando pedra, as virgens violadas, o povo realmente totalmente escravizado, o templo destruído. E ele olha para tudo aquilo e diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que ele traz à memória? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor sempre nos levará de volta às mesmas verdades. Não vai ser algo espetacular que vai moldar o seu ser. Tire isso da cabeça. Até mesmo os grandes avivamentos, quando eles acontecem, considerando o contexto bíblico reformado, eles sempre são caracterizados pela volta às Escrituras. Levar a igreja, levar os crentes de volta às Escrituras, à contrição, ao arrependimento, a uma vida transformada. O Senhor sempre nos levará de volta às mesmas verdades, até que nós entendamos que só quem Ele é, demonstrado em seus feitos, é que pode nos consolar nesse vale de lágrimas. Então nós precisamos todo o tempo, e o Senhor vai sempre nos trazer a cartilha da fé, as mesmas verdades, a palavra, dizendo, olhe para cá, olhe para o Êxodo, veja o que eu fiz, olhe para as muralhas de Jericó, veja o que eu fiz, olhe para Golias que eu derrubei, olhe para Senaqueribe, que cercou o meu povo, mas não atirou contra ele nem uma flecha. Olhe para Daniel, que ficou guardado na Babilônia, mesmo em um contexto totalmente pagão. Olhe para o meu filho crucificado, porém exaltado, está agora à minha destra. Olhe para os meus santos apóstolos e veja, eu nunca os desamparei e nunca abandonarei você. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Amém. Senhor da glória, nós louvamos o teu nome,
porque o Senhor é bom. E o Senhor é mestre paciente. Para que nós possamos sempre lembrar, sempre considerar, sempre observar como Tu és poderoso, Tu fez e Tu fará novamente. Tu nunca chamou um servo Teu, Tu nunca elegeu alguém para não levá-lo à glória. Isso não existe. Todos aqueles que o Senhor escolheu desde toda a eternidade serão apresentados de forma jubilosa diante do Pai. Sabemos que até lá, no meio dessa história que nós estamos vivendo, muitas coisas concorrerão para capturar o nosso coração, para nos levar à incredulidade, para nos levar até mesmo ao desespero. Mas não deixe, Senhor. Ajuda-nos para que, considerando essas benditas verdades, nós possamos ser confortados pelo Senhor. Possamos então observar que o Senhor é o mesmo e que agirá, conduzindo a Tua igreja em triunfo para a glória do Teu nome. Fortalece os corações essa manhã, fortalece a Tua igreja, e que a porção necessária o Senhor sabe, para cada um distribuída, possa sim dar força e alento para que prossigamos para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, aqui e em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.